Caros irmãos, estamos aqui novamente para darmos início à jornada desta semana. Nós vamos caminhar e mostrar para os demais como que o cristão, como é o andar do cristão em meio à pandemia. Isso, nós estamos vivendo esta pandemia, mas nós temos que dar exemplo para as pessoas que morrem de medo de um vírus, né? Imaginando até que esse vírus é muito mais forte do que aquele que o criou. Não, não foi a China que criou, não foi a Rússia quem criou, não foi o planeta XY4 que criou. Tudo está nas mãos do Senhor. E o Senhor tem um motivo especial para cada habitante deste planeta. Para cada um, a pandemia tem uma lição de vida. Para cada um, a pandemia ou o vírus, Covid, tem uma razão de ser. Eu quero colocar aqui para os irmãos, nessa nossa jornada desta semana, como tem que ser o nosso caminhar em meio à pandemia. Como que as pessoas vão enxergar a nossa caminhada no meio de quarentena, no meio de pandemia, como que o cristão mostra ao mundo como o mundo deve andar. Então eu quero separar aqui apenas 3 detalhes hoje, nos próximos dias mais alguns detalhes. Primeiro texto querido que nós encontramos aqui fala do caminhar do crente, é o caminhar de uma nova pessoa, de uma nova criatura. Nós temos uma nova vida, nós temos um novo caminhar. O nosso caminhar pela vida, nesta jornada que nos leva até os céus, não é um caminhar cheio de coisas do passado. Aqueles irmãos que já tiveram o privilégio de assistir ou ler sobre o peregrino, a jornada do peregrino, tanto o vídeo quanto o livro, né, vão notar que o peregrino ele caminhava com um pesado saco nas costas. Né? Era algo muito maior que uma mochila, mas eram os seus pecados, eram os seus medos, eram as suas dúvidas, tudo estava ali. Mas o cristão não. E o primeiro texto que eu vou ler hoje fala em Romanos 6, versículo 4, diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O nosso caminhar nessa terra é um caminhar novo. Nós somos chamados para uma vida nova. E as pessoas devem olhar para nós e achar que nós não somos comuns. Nós somos diferentes. Nós obedecemos às regras porque Deus assim determinou este, aquele ou aquele outro para ser quem cria as regras. Deus é que comanda os governos desse mundo, seja um governo bom, seja um governo ruim, todos eles passam pela história já escrita por Deus. E todo o nosso procedimento nesta terra deve ser um procedimento de embaixadores. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu. Nós somos embaixadores de Deus, nós representamos os atributos, representamos as leis divinas. E quando Cristo morre por nós na cruz, ele nos tira do império desta terra, do império do mal desta terra, e nos coloca no reino do Filho do seu amor. E aí então passamos a ser embaixadores. Então nós temos uma vida nova, uma perspectiva de vida nova. Nós temos razões de crença profunda. Nós somos diferentes e temos que ser diferentes, porque Deus nos tornou diferentes. Nós não pertencemos a este mundo. E a segunda palavra, o segundo sentimento, o segundo modo de agir é pela fé. Nós temos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, um pequenino versículo que diz assim: Visto que andamos por fé
e não pelo que vemos. O nosso caminhar nesta terra é pela fé, pela confiança, pela esperança, pela alegria de saber que no fim desta jornada nós temos Cristo, nós temos o Pai, nós temos os nossos amados que já foram para os céus. O nosso viver é pela fé, não pelo que vemos, não pelo que apalpamos. Nós não precisamos mais de milagres para podermos acreditar em Jesus. O Antigo Testamento, a fé era movida, era alimentada por grandes milagres que Deus fazia, por bênçãos palpáveis, por bênçãos que o povo degustava, o maná. O povo sentia a brisa no caminhar do deserto, porque existia uma nuvem cobrindo o ardor do sol, e também de noite não sentiam a friagem, porque ali estava a coluna de fogo do Senhor aquecendo, acalentando o povo de Israel. Então eles eram alimentados por bênçãos materiais, mas a partir do momento da ressurreição do Senhor Jesus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E aí então nós não precisamos mais de milagres. Deus faz os milagres conforme Ele quer, conforme as determinações da história que Ele já escreveu antes dos tempos eternos. Mas nós caminhamos por fé, sabemos que o melhor Deus vai nos dar. Fé é diferente de otimismo. Vamos concordar. Otimismo é aquilo que eu quero muito e tenho certeza que Deus vai me dar. Fé é diferente. Eu tenho certeza de que o que Deus vai me dar é o melhor. Não o que eu penso, não o que eu quero. Entenderam? Fé, então, é saber que aquilo que eu pedi a Deus, que eu acho que é importante para mim, vai passar pelo crivo da soberania de Deus e da história que Ele já criou. E Deus pode me responder sim, não e espere. Quando Ele diz sim, é porque Ele é misericordioso. Eu não mereço sim, mas Ele me deu. Quando Ele me diz não, Ele convence o meu coração de que aquilo que eu pedi não seria bom. Com o passar do tempo eu vou vendo ainda bem que Ele não me deu. E quando Ele diz espere, Ele está dizendo aguarde um instante, você precisa amadurecer para receber esta bênção. Ou por quem você ora, precisa passar por alguns estágios antes de chegar ao arrependimento verdadeiro. Então, fé. Nós vivemos pela fé, ou seja, pela certeza de que tudo que Deus vai nos dar é bom para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as dores, inclusive as enfermidades, inclusive as aflições, as tempestades da vida. Mas aquele que caminha por fé, na certeza de que o que Deus dá é o melhor, esse é feliz. E em terceiro lugar, hoje, nós temos que anda em espiritualidade. Veja lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito não é andar falando esquisito, sentindo arrepios, andar fazendo curas ou fazendo coisas extraordinárias. É andar naquilo que o Espírito Santo nos ilumina. Andar conforme a força que o Espírito Santo nos dá no estudo da palavra, na oração, na comunhão entre os santos. Nós não podemos deixar de crer e de usar esses três pilares que aumentam a nossa confiança em Deus. O estudo da palavra. Deus, eu vou estudar a Tua palavra agora. Eu sei que foi o Senhor quem inspirou estes homens do passado. Me ajude, que o Teu Espírito Santo me ajude a entender a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E aí eu começo a ler o texto.
começo a estudar o texto. Muito mais do que ler, eu tenho que estudar, meditar. Meditar quer dizer, eu pego aquele versículo e fico conversando com o autor. Senhor, o que o Senhor quer com esse versículo? Me mostra o teu desejo nesse versículo. E nós vamos perceber que são coisas óbvias, muito simples que o versículo fala. Senhor, que eu compreenda essa conversa de Jesus, que eu compreenda esse encontro com Jesus, né? Como está sendo feito na escola dominical, os maravilhosos encontros com o Senhor Jesus, que eu compreenda qual é a bênção para mim dessas coisas relatadas. E depois na oração, quando o Senhor, agora eu vou orar, me ensine a orar, que eu saiba pedir corretamente, que eu saiba esperar com paciência na tua resposta. Senhor, agora eu estou indo para a igreja. Eu sei que lá nós vamos adorar o teu nome. Eu sei que lá nós vamos ouvir a tua palavra. Então, Senhor, use estes irmãos que vão ter uma participação mais ativa na igreja para alimentar a minha vida, para me ajudar a compreender a ti. Senhor, que eu também possa, ao participar da igreja, ser importante para alguém. Por que não? Nós, os irmãos mais velhos, olharmos para os jovens, para os adolescentes, para as crianças da igreja, dar um sorriso. Eu sei que a máscara atrapalha, mas faz assim para eles. Olha, estou orando por você. Mas ore, hein? Não fique falando só. Os jovens vão ficar assim, aquele senhor, aquela senhora. E jovens, façam a mesma coisa. Ao chegar na igreja, não sentem no seu grupinho. Primeiro cumprimente os mais velhos. Tem banco na igreja porque eles compraram, porque eles se esforçaram para isso. Isso se chama comunhão entre os santos. Nada melhor que uma pessoa mais velha, já de cabelos brancos, chegar um jovem, uma criança, olhar no distanciamento, claro, e dizer assim, olha, eu vou orar pela senhora. Olha, eu vou orar pelo Senhor. Em vez de ficar batendo papo e na hora de começar o culto a gente tem que falar várias vezes, pessoal, vamos começar o culto. Sente e ore para aquela pessoa. Isso se chama harmonia. Faça isso. Aí a nossa espiritualidade vai crescer. Aí todos vão ficar felizes e Deus muito mais. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isto é andar no Espírito. Andar conforme o Espírito Santo vai me iluminando, clareando a memória, vai me dirigindo nesta vida. Vamos fazer isso? Vamos fazer essa jornada feliz em meio à pandemia e ensinar o pessoal de fora como enfrentar a pandemia com uma nova vida, com fé, com espiritualidade. Vamos orar, queridos? Santo Deus, nós queremos agradecer, porque o Senhor nos deu nova vida. O Senhor colocou em nós a fé, o Senhor colocou em nós o Espírito Santo. Então, ó Pai, nos ensine a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que haja, Senhor, plena harmonia na Tua igreja, que as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos possam se cumprimentar com alegria, fazendo sinal de que estão orando uns pelos outros. Isto é o teu corpo sadio na terra. A pandemia, o vírus, Covid, jamais pode atingir a nossa alma, o nosso espírito, mas esta tristeza vai acabar, porque o Senhor tem o controle. Mas enquanto o Senhor acha que é melhor permanecer esta pandemia, estas quarentenas, uma após outra, que o Senhor nos ensine a viver para a Tua glória, em nome, por amor e para a honra e glória de Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês e até amanhã, quando vamos continuar andando em tempos de pandemia.